Seja bem-vindo a mais um Magazine de Triatlo. Desta vez fomos até Matosinhos, o evento do Prozismar de Desporto que recebeu a 4ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo e o primeiro a acontecer no norte do país este ano. Reuniu alguns dos melhores triatletas da modalidade e não só, também tivemos aqui algumas estreias. Para além da prova pontuável da Taça de Portugal, na distância sprint tivemos ainda a prova de estafetas e a prova solidária. Na distância standard, a prova aberta designada de prova olímpica e a prova olímpica de estafetas. Para comentar esta prova, tenho comigo o Sérgio Dias. Bem-vindo, Sérgio. Olá. Vamos começar por conhecer o primeiro percurso desta prova em Matosinhos, o segmento da natação. 750 metros num percurso triangular, com partida da areia junto da Praça Cidade de São Salvador. Neste fim de semana estiveram presentes cerca de 400 atletas, não só para a Taça de Portugal, mas para outras provas, incluindo a prova solidária, que decorreu ao mesmo tempo que a prova de sprint, não foi, Sérgio? Sim, um evento único e com um objetivo muito nobre. Contamos aqui com algumas caras bem conhecidas como embaixadores. Sim, o Pedro Guedes, que vimos ali há pouco nas imagens, mas também o Mário Daniel, Pedro Maia, Jéssica Augusto, a própria Melanie Santos, uma atleta da modalidade, o Armando Teixeira, vários embaixadores a juntarem-se a esta causa. Alguns deles participaram na prova, outros não, como a Melanie, por exemplo. Sim, a Melanie estava a preparar outras provas, mas não quis deixar de estar presente e apoiar esta causa. É importante haver provas de cariz solidário aqui no triatlo? É sempre importante, obviamente, o cariz solidário e se, enquanto modalidade no triatlo, pudermos fazer algo nesse sentido, acho que é de louvar e acho que são iniciativas que devem ser continuadas. Vemos já aqui o arranque da prova de natação feminina, já temos aqui um vasto leque de concorrentes. Sim, uma prova bastante composta, com bastantes atletas à partida e aqui a alinharem e com uma saída muito compacta nesta altura ainda seguiam todas muito juntas. A Vanessa Fernandes é um dos destaques, claramente, desta prova. Ela voltou às competições em quarteira. O que é que se pode esperar do desempenho da Vanessa? Bom, da Vanessa podemos esperar sempre tudo, obviamente. Ela é sempre, em qualquer prova que alinhe, e nomeadamente provas nacionais, ela é sempre candidata à vitória. Aqui a principal dificuldade para a Vanessa e para os restantes triatletas eram as condições do mar. O mar estava muito agitado, com muita ondulação, e isso poderia ser aqui uma dificuldade para algumas das atletas. E como é que é competir em Matosinhos? Matosinhos é uma cidade que recebe muito bem o triatlo, ou o duatlo. No passado tivemos várias edições do duatlo de Matosinhos, agora com uma edição de triatlo. Eu diria que tem dois fatores que destacam esta prova: o vento e as condições do mar, que normalmente são agitadas e acabam por tornar este segmento bastante duro. Falando aqui das condições do mar, a agitação fez com que algumas atletas desistissem. Sim, é sempre uma parte complicada. Ninguém quer que os atletas desistam, muito menos os atletas querem desistir, mas a verdade é que com o mar, com as condições como estavam, requer um pouco mais de à vontade, não é só a capacidade de nadar a distância, mas também um pouco mais à vontade e sentir-se confortável com as condições, e às vezes há atletas que não têm esta à vontade e acabam por sentir mais dificuldade. Acaba por ser desmotivante acabar logo a prova logo desde o início. Sim, não é propriamente algo que nenhum atleta ambicione, de vez em quando acontece. Vemos agora aqui algumas das atletas a darem agora a volta, quase a chegar então à linha depois de saída. Sim, nesta altura as atletas contornavam já a segunda boia e começavam-se a dirigir para a praia. Aqui era importante, à medida que se aproximavam da praia e que vinha a ondulação, era importante apanharem a onda certa, apanhar uma onda. E isto é literalmente apanhar a onda, como às vezes na brincadeira fazemos na praia. Pode ser muito importante e garantir ali alguns metros de diferença quando é a sair da água. Aqui é mais fácil, lá está, para sair. Sim, e era o que víamos ali, as atletas de vez em quando, e se repararmos com atenção, elas de vez em quando olham ligeiramente para trás, precisamente para tentar perceber quando é que vem a onda e tentar aproveitar o melhor momento. Temos agora aqui a primeira saída da água, temos aqui 4 atletas. Sim, tínhamos ali a Inês Pereira, era quem liderava a saída da água, mas seguida de muito perto por mais 3 atletas. Apesar destas 4 saírem agora, isto ainda está tudo em aberto. Sim, vinha-se logo ali atrás, vinham mais 2 atletas, por isso isto estava aqui um conjunto para se formar um grupo de cerca de 6 atletas na frente.
Temos aqui as líderes a entrarem no par de transição. Sim, a Inês Pereira, a Raquel Rocha e a Vera Vilaça eram as três, seguidas ali de muito perto pela Ana Ramos, e mais atrás vinham mais duas atletas que prometiam tentar juntar-se a elas logo no início do segmento de ciclismo. É importante não perder tempo no par de transição. Sim, o parque de transição é tempo grátis, como se costuma dizer. É onde se pode perder uma prova. Tipicamente não se ganha uma prova no parque de transição, mas pode-se perder uma prova na transição. E fazer uma boa transição é fundamental, e ainda mais numa distância sprint. É aqui que se notam os nervos. Sim, os atletas mais experientes estão perfeitamente rotinados para isto e acabam por fazer isto com uma naturalidade. Quando vemos as imagens, há toda uma sequência lógica dentro da cabeça de cada atleta e seguem isso quase sem pensar. Já vemos aqui o setor masculino alinhados para a partida da prova pontuável, são 72 atletas. Do leque presente, quem é que são os maiores candidatos aos lugares do pódio? Bom, temos os suspeitos do costume, como costuma dizer. O David Luiz, se calhar, era o principal referência, ele que vem de algumas participações internacionais já este ano, mas obviamente não tínhamos o Gil Maia, o Alexandre Nobra, entre os mais jovens o Ricardo Batista, o Duarte Braz, o próprio Tiago Fonseca, que também já deu boa conta de si, o André Dias. Bom, o leque de atletas era enorme, entre júniores, sub-23 e elites. Tínhamos aqui uma série de atletas que podiam lutar pela vitória. E a nível de equipas? Bom, a nível de equipas, Portugal Talentos tem-se demonstrado forte, mas obviamente que o Olímpico de Oeiras é uma equipa também muito jovem, mas muito forte no coletivo. O próprio Torres Novas começa a ter alguns atletas a destacarem-se na frente. Aqui tínhamos ainda também o aliciante de termos uma equipa nova que se apresentava com algumas ambições, talvez não em termos coletivos, mas pelo menos fazer bons resultados individuais, o BH Porto Triatlo. Bom, enfim, era uma lista bastante vasta também de equipas na disputa dos primeiros lugares. Aqui nesta natação masculina ninguém se destaca, muitos juntos. Sim, a profundidade em termos de nível dos atletas acaba por ser maior no setor masculino e isso faz com que vejamos aqui níveis muito semelhantes e há sempre alguém para fechar o intervalo que se possa formar ali. Já vimos aqui? Sim, o Miguel Tiago Silva é o primeiro a sair da água. Ele tem sido um habitué nesta posição desde sensivelmente meio do ano passado, que ele é praticamente sempre o primeiro atleta a sair da água, mas víamos logo a seguir os dois atletas do Portugal Talentos, eles que saem ali muito juntos. Existem várias competições a decorrer este fim de semana. Isto acaba por atrair mais atletas e mais público. O facto de haver mais provas acaba por dar mais opção aos participantes. Relembramos que tínhamos uma distância olímpica, tanto em caráter individual como em estafetas. Esta distância sprint, a prova solidária que já falámos também, isto acaba por dar mais opções. Quem prefere provas um bocadinho mais longas tinha o Olímpico, os clubes que estavam a disputar a Taça de Portugal, que estão a disputar a Taça de Portugal, tinham aqui uma opção na distância sprint. Acaba por ser mais flexível e acaba por ser uma forma das organizações rentabilizarem todo o investimento que fazem, contam com uma participação mais alargada em número de atletas. E de público também. E obviamente de público também. Vamos agora para o segmento de ciclismo, o segundo da prova, com 20 km, uma volta num percurso plano em asfalto, de ida e volta na cidade de Matosinhos. No setor feminino vemos aqui 5 atletas juntas. O segmento de ciclismo é determinante para estabelecer os lugares do pódio? Neste caso poderia ser, porque a diferença para o grupo perseguidor começava a acentuar-se e à medida que os quilómetros iam passando não havia propriamente reação do grupo que vinha atrás em encurtar a distância. E caso, numa prova tão curta, 1 minuto e meio acaba por ser suficiente, nomeadamente quando temos na frente atletas como a Vanessa, isto acaba por ser logo um bom início para a corrida e uma boa alavancagem para o resto da prova. A Vanessa é forte neste segmento?
Sim, a Vanessa era bastante forte, quase que passava despercebida isto antes da Vanessa se retirar e antes deste regresso. A Vanessa era subejamente conhecida pela sua corrida de outro mundo. A verdade é que o segmento de ciclismo da Vanessa era muito, muito forte, mas acabava por passar despercebida porque ela depois corria tanto que acabava por passar despercebida à maior parte das pessoas, mas ela é bastante forte no segmento de ciclismo também, aqui acompanhado obviamente também por mais 4 atletas que se mantinham ali, que iam beneficiando em grande parte do trabalho na frente do grupo feito pela Vanessa. A prova está a meio, o que é que podemos esperar dos atletas? Bom, nesta fase, entre as atletas femininas, a discussão dos primeiros lugares estava para aquele grupo, para aquele quinteto, porque atrás deles a diferença já era tão grande que dificilmente alguém conseguiria sair do grupo perseguidor e ainda chegar em condições de em 5 km poder discutir a vitória. Dentro do quinteto, obviamente estava em aberto para discutir na prova, seria quem tivesse o melhor dia, quem tivesse poupado melhor as pernas. Obviamente que há ali atletas com mais propensão para fazerem melhores corridas. Temos agora já o segundo segmento masculino, o de ciclismo, ainda com mais atletas na frente. Sim, no setor masculino tínhamos um grupo bastante mais numeroso, cerca de entre 10 a 12 unidades aqui no grupo da frente, era um grupo bastante numeroso. Basicamente é o reflexo daquilo que vinhamos à saída da água. Os atletas muito juntos acabaram por formar um grupo muito compacto. Aqui uma particularidade que todos eles, este segmento é muito exposto ao vento e todos eles, ou a grande parte dos atletas, a passarem pela frente e a assumirem a sua vez na frente do pelotão. Isto fez com que este grupo andasse mais e definitivamente se fosse embora e destruísse qualquer ambição de qualquer atleta que seguisse no grupo perseguidor. Como é que é este percurso de ciclismo? O percurso é plano, como dizia há pouco, a principal dificuldade é essencialmente o vento. Isto é junto à costa, e a gente sabe que junto à costa, ainda por cima, a norte do país, é sempre mais exposto ao vento e o dia de hoje não era exceção. O clima lá está, influencia sempre as provas? Sim, tem uma influência grande, seja pelo calor, seja pelo vento. Chuva, quando assim acontece, acaba por ter um impacto e há sempre atletas que se adaptam melhor a uma ou outra situação. Temos aqui algumas trocas, algumas lutas pelo lugar da frente. Não era bem lutas, eles vão passando ordeiramente e aqui é um bom exemplo disso. Cada um vai assumindo a sua vez, vão rodando, como nós dizemos, e a manterem um ritmo bastante vivo, e isto não é muito habitual ver, numa prova de Taça de Portugal costuma haver aqui mais algumas estratégias. Às vezes há equipas que preferem não puxar. A verdade é que vemos aqui, o Portugal de Lentes tinha 2 atletas, o Olímpico de Oeiras tinha 2 atletas, o Torres Novas tinha 2 atletas, e eram equipas que interessava, digamos, ganhar alguma vantagem para tentarem fechar o mais cedo possível. Obviamente que o terceiro atleta, aquele que fecha, vinha no grupo perseguidor, mas quanto mais tempo, relembramos que a classificação coletiva é feita pelo somatório do tempo dos 3 primeiros atletas, quanto mais tempo estes atletas conseguirem ganhar aos restantes, mais margem, digamos assim, têm para depois poder jogar com um eventual atraso do terceiro elemento, e era nisso que os atletas estavam aqui apostados em trabalhar. Qual é que é a melhor estratégia a adotar? É arriscar tudo desde o início? É esperar pela corrida? Depende muito, isso tem que ser analisado prova a prova e situação a situação. Nenhum destes atletas arranca com o sentido de hoje vou fazer a prova sozinho na frente, ou hoje vou esperar por toda a gente e só vou correr os últimos 500 metros, vou fugir de toda a gente. Não há propriamente esta estratégia, não há uma estratégia definida, delineada. Obviamente que a primeira parte é toda a gente quer nadar na frente, é importante estar neste grupo. Depois neste grupo, e dependendo de como é que as coisas correm, hoje ninguém tinha propriamente vontade de fugir sozinho, todos eles trabalhavam em conjunto, e nesta situação o melhor é colaborar, fazer a vez, obviamente, tentar ir puxando, mas de alguma forma ir conservando ali alguma energia. Todos eles estavam a passar para a frente, não valia a pena ter aqui grandes estratégias, nem de tentar fugir, nem sequer de se encolher muito e não querer puxar. Entra aqui também o trabalho em equipa? Entra aqui o trabalho em equipa, sim, mas aqui víamos todos os atletas, todas as equipas a passarem pela frente, por isso ninguém parecia estar a poupar-se muito a pensar na corrida. Às vezes vemos isso em situações que os atletas querem realmente ganhar a prova e
vemos que eles não passam pela frente do grupo. Aqui praticamente todos os atletas estavam a passar pela frente, mesmo as equipas tinham 2 atletas, podiam optar por poupar um deles, mas não o estavam a fazer, e isso fez com que a prova fosse bastante mais aberta. Quando chegar à corrida, quando chegar à corrida é cada qual por si, e obviamente que todos eles vão querer lutar pela vitória, mas nesta fase eles basicamente queriam era que mais ninguém se juntasse, quanto mais restrito fosse o grupo, menos atletas eles tinham que defrontar depois na corrida. Já se começam a ver alguns dos atletas a distanciarem-se um bocadinho? Isto é aquela a situação típica de estão a chegar à zona do parque de transição, os atletas vão-se começando a descalçar, há sempre uns que optam por descalçar mais tarde, então tentam esticar um bocadinho antes de entrar no parque, há outros que descalçam mais cedo e vão esticar no final. Aqui vimos o atleta do Alhandra a esticar um pouco e é o último a descalçar. Vemos aqui já alguns atletas descalços. A verdade é que ele depois acaba por não ser o primeiro a entrar no parque, precisamente fruto desta situação. Temos o Miguel Tiago Silva, que acaba por ser o primeiro a entrar no parque. Tinha sido o primeiro a sair, é o primeiro a entrar. Às vezes estas situações acontecem. É mais uma curiosidade. Último segmento, o de corrida, 5 km e 2 voltas, num percurso na praia de Matosinhos e na rua de acesso ao terminal de cruzeiros do Porto de Leixões. Agora vemos então o início da corrida masculina, os atletas a saírem do parque de transição. É na corrida que fica tudo decidido, é aqui que se dá o tudo por tudo. Sim, é aqui que a prova se resolve. À saída do parque é um momento importante. Há sempre quem aproveite para esticar um pouco mais e sair mais rápido. O facto de conseguirem abrir ali alguns metros, às vezes traduz-se num grande ganho, porque depois de se criar ali um fosso, quem vem atrás é que tem que fechar, e este fechar às vezes, mesmo que sejam só meia dúzia de metros, a nível psicológico acaba por ter ali algum impacto. A verdade é que não é à saída do parque que tipicamente se ganha a prova. Por isso os atletas aqui ainda a saírem ali todos muito juntos, as diferenças eram muito pequenas, e estava tudo em aberto. O vento aqui também não ajuda, para além do ciclismo na corrida também? Não, o vento não ajudava, e mais uma vez a grande parte do percurso era junto à praia, e isso acabava por ser exposto ao vento, e vemos aqui as bandeiras fortemente agitadas pelo vento, e aqui já numa parte mais adiantada da corrida, já com diferenças mais acentuadas, e víamos ali o Gil, que até tinha saído de forma mais ou menos conservadora do parque de transição, aqui já a liderar destacado. Acaba por ser um pouco a corrida que nos tem habituado já noutras provas. Lá está, Gil Maia, do BH Porto Triatlo, foi o primeiro a cruzar a meta. Em segundo temos o Alexandre Nobre e em terceiro David Luiz. Sim, ambos do Portugal Talentos. O resultado pode parecer bom, mas não gostei, infelizmente. Para mim, o primeiro lugar era o objetivo. Abaixo disso já não é tão positivo. A verdade é que venho cansado Tive uma prova a semana passada na China e venho cansado, portanto, apesar de tudo, não foi assim tão mal, mas podia ter sido muito melhor. 2 atletas da Portugal Talentos a cortar a meta nos primeiros lugares. Saí logo no segmento de natação nos primeiros lugares, mesmo na frente, o que foi bastante bom para mim. Depois o ciclismo foi um ciclismo relativamente tranquilo, com um grupo a trabalhar bem na frente, a rodar os elementos todos, e depois ficou tudo para o segmento final, para a corrida, onde logo desde o início eu, o Gil Maia e o David Luiz, da minha equipa, nos destacámos. Foi uma natação que correu relativamente bem, sei com algum atraso, mas felizmente no segmento de ciclismo consegui sentir-me bem, tive forças para que conseguisse trabalhar bem, juntar um bom grupo, e pronto, na corrida final estava um bocado receoso porque tive uma lesão recentemente, não me estava a sentir bem nas últimas semanas, mas pronto, com a adrenalina tudo ajuda, acho que foi o ambiente, por ser aqui no Norte, eu ser um atleta do Norte, acho que tudo correu de maneira a que pronto, tivesse boas sensações e conseguisse arrecadar a vitória, e estou muito satisfeito por isso. A tabela de classificações masculinas, em quarto lugar Ricardo Batista com 56 minutos e 4 segundos, Duarte Braz em quinto com 56 minutos e 4 segundos também, já em sexto João Francisco Ferreira, do Estoril Praia Fisio Gaspar, com 56 minutos e 14 segundos.
Agora, aqui os vencedores por equipas, o Portugal Talentos. Temos agora aqui a saída do Parque de Transição, vamos agora para a prova feminina, para a corrida. Temos aqui algumas atletas a lutar pelos lugares da frente. Sim, os lugares da frente estavam, acima de tudo, os primeiros estavam reservados àquele quinteto, mas havia sempre a curiosidade de ver até que ponto é que as atletas do segundo grupo conseguiriam apanhar. Tínhamos ali algumas boas corredoras, tínhamos ali de relance na imagem a Mariana Vargem, vinha no segundo grupo, seguia também a Andrea Ferron, que se tem apresentado a bom nível nesta época. Havia aqui essa curiosidade de ver até onde é que conseguiriam recuperar. Numa altura em que algumas atletas já se encaminham para a meta, ainda temos outras a sair do Parque de Transição. Sim, esta é a altura em que o pelotão já vem muito disperso. Aqui vemos a atleta do Sporting Clube Portugal a iniciar o segmento de corrida. As primeiras já tinham saído há um pouco e nesta altura já teriam feito o retorno e caminhavam para a meta. Ao contrário do ciclismo, temos aqui algumas separadas. A cortar a meta e temos em terceiro lugar a Inês Pereira do Alhandra Sporting Clube. Sabia que tinha de fazer uma natação forte, portanto apostei tudo na natação, saí o mais à frente que consegui, tive sorte de sair em primeiro da água. A transição correu bem, foi rápida, o ciclismo tentámos chegar o mais à frente possível, não perder tempo para o grupo de trás, depois foi meter os pés no chão e dar tudo o que tinha. A Raquel Rocha do Knatril Triatlo a aguentar até ao fim para chegar à meta, em segundo lugar neste caso. Sim, a Raquel aguentou-se aqui muito bem e a fazer uma excelente prova. Ela viria a ser segunda classificada. Aqui destacar também um fator importante e uma curiosidade para quem é menos habituado ao triatlo. A Raquel foi atleta internacional de Portugal nos escalões mais novos, nomeadamente enquanto júnior. Teve uns anos afastado da modalidade, regressa agora já como elite. Em segundo lugar. O mar estava um bocadinho agitado, o que me favoreceu bastante. Eu gosto de nadar no mar assim. O ciclismo, houve ali um bom entendimento, principalmente quando a Vanessa chegou ao grupo. Na corrida foi tentar dar o máximo que tinha e deu no segundo lugar. Vemos já aqui Vanessa Fernandes no melhor segmento dela, que é a corrida. Sim, a Vanessa vinha aqui para mais uma vitória, mais uma do seu longo palmarés. É sempre bom vencer e a Vanessa aqui, obviamente, a vencer muito perto de casa, estaria certamente muito feliz. Como já era então de prever, Vanessa Fernandes do Sport Lisboa e Benfica em primeiro lugar. O ciclismo era um bocado técnico, ainda apanhámos ali um bocadinho de empedrado e um bocadinho também de curva. A corrida era um bocado mais empedrado, não era aquele alcatrão que se está habituado, mas para a primeira vez em uma Taça de Portugal eu acho que estão a iniciar bem, não estão a iniciar mal. Missão cumprida? Claro que sim, é sempre. Quando eu faço o meu melhor, que faço sempre, é sempre missão cumprida. O pódio feminino com Vanessa Fernandes, Raquel Rocha e Inês Pereira. Temos agora a tabela feminina. Em quarto lugar, Andrea Ferron, a 1 hora 6 minutos e 22 segundos. Em quinto, Catarina Larsen, a 1 hora 7 minutos e 22 segundos. E em sexto, Rita Fardilha, a 1 hora 7 minutos e 31 segundos. Agora aqui a vitória por equipas com o OutSystem em primeiro lugar. Depois da prova é a altura de descansar e recuperar o fôlego. Depois de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. O triatlo é uma modalidade em crescimento em Portugal. Prova disso foram os cerca de 400 atletas inscritos nas várias provas do fim de semana e o apoio sentido durante toda a competição pela cidade de Matosinhos. A Federação de Triatlo de Portugal fez um balanço positivo desta quarta etapa da Taça de Portugal, apesar das dificuldades sentidas devido às condições do mar e do vento. Para a primeira prova, acho que está tudo muito bem. Os atletas estão a sair muito contentes e isso é o principal. A prova foi feita de uma forma mais ou menos segura, o mar não permitiu uma maior segurança na natação, portanto tivemos alguns desistentes nessa área, mas depois todos os outros que conseguiram superar a água ficaram muito contentes com a sua participação. O Triatlo de Matosinhos foi organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos, em conjunto com a Associação Académica de São Mamede e a Federação de Triatlo de Portugal. O balanço é muito positivo, tivemos mais de 400 atletas, conseguimos trazer algumas das melhores equipas de triatlo a esta primeira prova, e quando é uma estreia nem sempre é fácil, pelo menos de todos aqueles que eu já ouvi que participaram, o balanço é muito positivo, naturalmente, que há coisas a melhorar, mas isto é como em tudo, mas estamos muito satisfeitos.
A presença das centenas de pessoas que assistiram a esta prova acabou por ser determinante, numa prova em que o apoio do público se fez sentir. O balanço foi extremamente positivo. Não haja dúvida que o número de participantes que ultrapassou os 400 e toda esta massa humana que assistiu tornaram este evento uma coisa fantástica. Fica por aqui mais um magazine de triatlo.